Muito bem. Então vamos lá. Pai Celestial, venho a Ti agradecer por este novo dia. Obrigada pela noite que passou, pelo sono tranquilo e reparador. Nesta manhã, quero louvar Teu nome e pedir que a cada minuto lembre-me que minha vida é muito preciosa e que o dia de hoje Tu me deste para que eu me realize e seja feliz. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Todos estão me ouvindo direitinho? Bom, então, pessoal, é o seguinte. Ontem, né, vocês tiveram aí uma videoaula, né, com as organelas não membranosas, certo? Depois eu pedi no roteiro para que vocês fizessem as atividades da página 11 e 12, certo? Agora nós vamos, isso foi na segunda-feira, né? Agora nós vamos corrigir a página 11 e 12, vou tirar as dúvidas de vocês e depois vocês têm indicação no roteiro para assistir uma outra videoaula que são as organelas membranosas, organelas celulares membranosas, tá? Então, aí nós fechamos essa parte de citoplasma, ok? Aí, na outra aula, é que nós vamos corrigir a lição, né, que eu indiquei para vocês no roteiro, tá certo? Então, hoje nós corrigimos página 11 e 12. Aí, vocês vão assistir a outra videoaula, né, de organelas celulares membranosas, vão fazer as atividades sobre elas. E aí depois, na outra aula, nós corrigimos tudo e tiramos dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Página 11 do LIP. É o LIP volume 2, tá? Bom dia aí para quem tá entrando. Isadora, Otávio, Emily. O Rafael já não estava? Eu achei que já estava. Tá, então vamos lá. Página 11, tá todo mundo com o LIP aí pra gente fazer a correção? Tá, nós vamos combinar o seguinte. Eu vou ler a questão, eu vou explicar a resposta, tá? Se algum aluno precisar que eu dite a resposta, pode abrir o microfone e falar, assim como se tiver alguma dúvida. Abre o microfone, pergunta a dúvida, eu tiro. Quem tiver sem o microfone, utiliza o chat. Eu fico toda hora olhando ali, tá? Se acontecer que às vezes dá qualquer problema ali, o meu microfone fica mudo, aí vocês me avisam, porque eu fico aqui olhando, né, fazendo a correção, explicando e às vezes não presto atenção em tudo aqui, tá bom? Então, dúvidas, é só abrir o microfone e perguntar ou mandar pelo chat. Tudo bem, gente? Rafael, tá acontecendo alguma coisa com a sua conexão? Que você tá... Eu acho que você entrou 3 vezes. Luísa, bom dia. Pedro... eu não sei, eu tô vendo que alguns alunos estão entrando várias vezes, eu não sei se está tendo algum problema com a conexão de vocês, tá? Bom, tudo bem? Vamos lá? A aula está sendo gravada, então o aluno que de repente perdeu essa aula tem como depois pegar essa correção. Os alunos que estão com algum problema de conexão e que de repente estão perdendo alguma coisa, depois podem também recorrer a essa aula gravada para pegar esse pedacinho, né, que está sendo perdido, ok? Então vamos lá. Primeiro exercício. Leia as afirmativas sobre o citoplasma e marque a resposta correta. Número 1. É constituído pelo citosol, formado por diferentes substâncias orgânicas e inorgânicas. Correto. 2. Imersas no citosol de células eucarióticas, lembrando, célula eucariótica é a que possui o núcleo individualizado, organizado. Estão várias organelas celulares que desempenham diferentes funções,
Correto. Terceiro, o sistema de endomembranas é encontrado no citoplasma de células procarióticas e eucarióticas. Errado. Os procariontes não possuem organelas membranosas, tá? Então está errado. Quarto, o movimento de ciclose, né, a movimentação toda do citoplasma pode ser observado em células vegetais. Sim, tanto em células vegetais quanto células animais, tá? Então é 1, 2 e 5, alternativa B de bola. Rafael, você tá com o microfone ligado? Rafael? Você tá me ouvindo, Rafael? Porque eu tô percebendo que você tá entrando várias vezes na conversa. Alguém tá te tirando? Tá acontecendo alguma coisa aí? Não? Não sei, não respondeu. O que tá acontecendo que você tá entrando? Tá caindo a conexão, tal? Algum problema aí? Porque eu vi que você tá entrando várias vezes, senão não sei se tá acontecendo alguma coisa aí. Ah, tá, é a internet, tá. É que eu falei, às vezes estão tirando, sei lá o que tá acontecendo. Mas então com a internet. Se você não conseguir acompanhar a correção, depois você pega, tá bom? Vamos lá. Segundo exercício. O protozoário conhecido como ameba é um organismo unicelular que se move por meio da expansão de pseudópodes, que são aqueles falsos pés, aquelas projeções da membrana, né? Esse tipo de locomoção, sobre esse tipo de locomoção, responda às questões. Letra A. Que estrutura celular é responsável pela formação dos pseudópodes? O citoesqueleto. Citoesqueleto. B. Em um experimento com 2 amebas, uma delas, que é a A, foi tratada com uma substância que desestrutura os microfilamentos que constituem o citoesqueleto. E a outra, que nós chamamos de B, permaneceu sem essa substância. Após algum tempo, a ameba A parou de se mover. A que se deve essa reação? Quando você coloca essa substância, quando você adiciona, né, a substância que vai desestruturar os microfilamentos, a estrutura do citoesqueleto fica prejudicada, fica comprometida, né? Então a ameba A, ela não vai conseguir emitir pseudópodes, né? Ficando imóvel, não conseguindo mais essa locomoção, tá certo? Alguém precisa que eu repita para anotar? Não, todo mundo acertou essa, ninguém precisa que eu repita. Não, tudo bem? Terceiro exercício. Explique a relação dos centríolos com a divisão celular. Os centríolos, eles formam uma estrutura chamada fuso mitótico, né? Em que os cromossomos vão se prender na hora da divisão celular, né? É um conjunto de filamentos constituídos ali por microtúbulos, certo? Que tem a ver com uma proteína chamada tubulina, né? Isso tudo recebe o nome de áster, né? Organizando aí essa movimentação cromossômica, tá? Tudo bem com a explicação? Alguma dúvida? Alguém precisa que eu repita? Não? Gente, vocês estão entendendo direitinho? Porque eu tô vendo que não tá tendo dúvida. Juliana. Tá, claro. Dito sim, Ju. Vamos lá, então. Letra B do segundo exercício. Eu vou ditar para quem errou, tá?
Então, vamos lá. Com a adição desculpa, é a 3. É verdade, nossa, eu voltei aqui. Tem razão, é a 3. Vamos lá, explique a relação dos centríolos com a divisão celular. É essa, né? Nossa, eu voltei ali na letra B. Vamos lá. Os centríolos formam uma estrutura denominada fuso mitótico, onde os cromossomos se prendem. Vírgula, com um conjunto de filamentos, constituídos por microtúbulos denominado áster. Vírgula, organizando a movimentação dos cromossomos. Certo? Conseguiu pegar, Juliana? Ok. Tudo bem? Essa foi a terceira questão. Agora vamos para a quarta questão. Faça uma comparação funcional e estrutural entre cílios e flagelos. Bom, tanto os cílios quanto os flagelos, eles são estruturas muito semelhantes, né? Apresentando aí pares de microtúbulos, né? Dispostos ali em torno de microtúbulos centrais, tá? E moléculas de proteína, formando aí, né, pontes entre os pares desses microtúbulos, ok? Como um eixo de sustentação, que a gente chama de axonema, certo? A função deles é a movimentação da célula, sendo que os flagelos, eles são mais longos e os cílios, eles são mais curtos e numerosos, certo? Flagelo, a gente tem às vezes 1, às vezes 2, né? 3. Agora, cílios, não, cílios a gente tem praticamente a célula toda revestida, tá? Então, flagelos são pouco numerosos e longos, e os cílios são muito numerosos e curtos, certo? Alguma dúvida nessa? Essa vocês tinham no livro, né? Anotado direitinho a diferença entre eles, mas alguém precisa que eu repita, alguém não entendeu? Tudo certo?
Então vamos lá. Quinto exercício. Existem muitas diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas. No entanto, todas apresentam ribossomos. Qual é a importância dessas organelas? Os ribossomos, eles são importantes para a síntese de proteínas, para a produção de proteínas, tá? Que formam, né, suas membranas plasmáticas e outras estruturas. Então, as proteínas, elas são essenciais para que a célula sobreviva. E os ribossomos sintetizam essa proteína para fazer com que ela permaneça ali, tá certo? Ela produz também, as proteínas também produzem enzimas para as atividades metabólicas. Então, nós temos aí muitas funções. Então, todas as células têm ribossomos, tanto as procarióticas quanto as eucarióticas, ok? Lembrando aí que nas células eucarióticas, nós vamos ter ribossomos mais as membranas, as organelas membranosas. E nas células procarióticas, nós não temos as organelas membranosas, apenas as não membranosas, tá? E ribossomos. Tudo bem com essa? Então, a função é síntese proteica, tá? Sexto exercício. Muitas doenças são causadas por bactérias. Para combatê-las, é necessário o uso de medicamentos conhecidos como antibióticos, que atuam diretamente nas bactérias, impedindo sua reprodução ou provocando sua morte. Um antibiótico que atua nos ribossomos bacterianos ocasiona, letra D de dado, morte de bactérias por interferir na síntese de proteínas. Então vamos lá. Quando um antibiótico ele age na produção de síntese de proteínas ali, né, ele interfere nessa síntese, ou seja, ligado diretamente aos ribossomos, a célula para de sintetizar proteína e ela morre. Nós vimos na questão anterior que a proteína é essencial, tá? Para que a célula sobreviva, para que ela se mantenha íntegra. Então, se o antibiótico ele faz com que a bactéria não consiga mais fazer a síntese de proteínas, ela morre, tá? Então, antibiótico mata bactéria, não vírus, tá? Vírus é uma outra estrutura, é uma outra história, tá? O antibiótico ele só é eficaz contra bactérias, ok? Letra D de dado. Sétimo exercício. Assinale a alternativa que representa uma estrutura do citoesqueleto celular. É a letra C, microtúbulos. Falamos muito desses microtúbulos aí nas questões anteriores, né? Então, microtúbulos. Oitava questão. O citoesqueleto é formado por um conjunto de filamentos, que é a actina, filamentos intermediários e microtúbulos, presentes no citoplasma das células. Ele é responsável por várias funções celulares e por isso é uma estrutura altamente dinâmica, que se modifica conforme a necessidade das células. De acordo com o texto e seus conhecimentos, é incorreto, é errado afirmar que letra E. Todas as outras estão certas, somente a letra E está errada. Que diz assim, os centríolos não apresentam na sua constituição o citoesqueleto, apesar de estarem envolvidos no movimento dos cromossomos durante a divisão celular. Errado. Os centríolos têm esse citoesqueleto na sua constituição, tá? Então, tá errado. Então, é a letra E. Certo, pessoal? Bom, terminamos aqui a correção, né, dos exercícios ligados às organelas celulares não membranosas, certo? Ficou alguma dúvida em alguma coisa? Não? Tudo certo? Tá. Vocês têm, eu avisei no comecinho, vou falar de novo, vocês têm um roteiro de estudos agora
com a indicação de uma videoaula sobre organelas celulares membranosas. E aí vocês têm também uma lição de casa, que são as atividades das páginas 21 a 23, referentes à videoaula que vocês vão assistir, tá? Vocês vão fazer tudo isso. Aí na semana que vem vai ter um momento em que vocês vão pegar o texto, fazer a leitura, grifar as partes mais importantes, e aí depois nós vamos ter uma outra videoaula para correção dessa lição de casa que está indo para vocês hoje e para tirar as dúvidas das organelas membranosas. Aí nós encerramos o citoplasma e depois vamos para núcleo celular. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida? Eu vou encerrar a gravação, mas vou continuar com vocês ainda, caso alguém tenha alguma coisa para perguntar, tá bom?